Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a prof vai contar um pedacinho da história do povo de Israel, de quando eles ainda eram escravos lá no Egito. O povo clamava para que todo aquele sofrimento acabasse. Então Deus ouviu o clamor de seu povo e chamou Moisés para que pudesse retirá-los lá do Egito. Então, juntamente com seu irmão Arão, Moisés foi falar com o faraó. Mas o faraó começou a rir e ainda disse que jamais permitiria que o povo fosse embora. Ainda fez coisa pior. Pediu que os oficiais retirassem todas as palhas e que o povo de Israel ainda continuasse a produzir a mesma coisa no trabalho deles com tijolos. E o povo ficou muito triste e ainda culpou Moisés pelo que aconteceu. Então, Moisés, juntamente com Arão, foi falar novamente com o faraó. E nesse dia, Faraó tinha certeza que não iria deixar o seu povo ir embora. E Moisés entregou a vara a seu irmão e Arão levantou. E no mesmo instante, a vara de Moisés se transformou numa serpente. E o faraó disse que já tinha visto esse truque e chamou imediatamente os seus mágicos para que fizessem a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? A serpente de Moisés e Arão começou a perseguir e a devorar as outras serpentes. Mas o faraó não deixou o povo ir. No dia seguinte, Faraó estava lá no rio e Moisés e seu irmão foram novamente falar com ele. E o faraó nada de mudar de ideia. Então, Arão levantou a vara novamente e no mesmo instante a água se transformou em sangue e toda a água do Egito. Então eles não tinham água para nada, porque tudo tinha se transformado em sangue. E essa praga durou 7 dias. E nada do faraó libertar o povo. Então, Deus mandou Arão levantar a vara e no mesmo instante começou a sair muitas rãs. Era rãs para todo lado, na cama, nas casas, nas roupas, até nas panelas dos egípcios. Mas o faraó disse que se as rãs fossem embora, ele permitiria que o povo de Israel fosse também para o deserto. E quando as rãs foram embora, ele mudou de ideia novamente. Então, Deus mandou Arão tocar o pó da terra. E, no mesmo instante, começou a surgir muitos piolhos. E era piolho por todo lado que atacava as pessoas, atacavam os animais. Então, o faraó mandou chamar Moisés, dizendo que se os piolhos fossem embora, ele deixaria o povo ir. Mas quando tudo estava bem, novamente ele mudou. Então, Deus falou que se o faraó não permitisse que o povo dele fosse embora para o deserto, ele mandaria um enxames de moscas que incomodavam as pessoas, incomodavam os animais, mas mesmo assim o faraó não permitiu que o povo fosse embora. Então veio outra praga que matou todo o gado dos egípcios, mas nada acontecia ao povo de Israel. E nada do faraó libertar o povo de Israel. Então, Deus mandou feridas que machucou muitos os egípcios. Eles sofreram muito, mas o faraó não mudava de ideia. Então, veio uma grande tempestade de granizo que matou
matou muita gente e todos os animais que estavam desabrigados. Mas o faraó não mudava de ideia. Então, Deus mandou os gafanhotos que cobriram todos os campos e comeram todas as plantações. Também caiu uma grande escuridão, não se enxergava nada. Então, o faraó dizia que o povo ia poder ir embora se tudo acontecesse, tudo voltasse a ser ao normal. Mas quando tudo voltava ao normal, ele mudava de ideia e não deixava o povo sair. Certo dia, Deus disse algo que era muito importante e que depois desta praga, certamente o faraó iria libertar o povo de Israel. Mas essa história irei te contar um outro dia.